Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Não é que o Jornal Nacional escondeu a decisão da ONU? Não deu sequer um segundo para uma matéria que foi apurada e revelada pelo Jamil Chad na manhã de ontem, né? Aqui, aliás, Jamil Chad, que vai estar no programão da Sinara na sexta-feira que vem, não amanhã, na outra, para conversar sobre isso e outras coisas. Jamil, que é um dos grandes jornalistas, repórteres de cobertura internacional, que foi checada por jornalistas da Globo. A Bela Megali publicou uma nota dizendo que sim, que a ONU, que o comitê da ONU decidiu em favor de Lula, disse que o Lula foi prejudicado pelo juiz, segundo o deputado do PSOL, Glauber Braga Ladrão, o Sérgio Moro. Quem disse isso foi o Glauber Braga, no Congresso Brasileiro, aliás, de forma muito corajosa. A Bela Megali, então, foi lá, checou a informação, publicou uma nota sobre o tema na coluna dela, e o Jornal Nacional, da Renata e do Bonner, não viu, ninguém soube, ninguém viu, não fala nada. É disso que se trata. A mídia tradicional brasileira, em boa medida, é cúmplice da desgraça que o Brasil vive hoje. Ao mesmo tempo que a gente tem jornalistas como Jamil Chad, a gente tem alguns que participaram de forma ativa do conluio que levou o Brasil a essa desgraça que é ter um presidente como Bolsonaro, que levou o Brasil a aumentar o seu índice de desemprego de forma absurda nos últimos anos, que levou o país a ter um número de miseráveis quase do tamanho anterior às gestões de Lula e Dilma, que tiraram 32 milhões de brasileiros da pobreza absoluta. Então, a imprensa, a mídia, ou como diria o Paulo Henrique Amorim, saudoso Paulo Henrique Amorim, o PIG, o partido da imprensa golpista, foi sócio de tudo isso, e por isso, entre outras coisas, a Globo não tratou do assunto. Quando haviam denúncias contra o Lula, quando a Lava Jato vazava áudios como aquele da dona Marisa, ou como aquela conversa da Dilma com o Lula, áudios gravados de forma ilegal, a Globo fazia um circo. Fazia um circo. Aliás, o áudio foi vazado minutos antes da entrada do Jornal Nacional, e a Globo tinha o áudio e já tinha todo o circo formado. Da mesma forma como a Globo já sabia da operação da condução coercitiva de Lula em São Bernardo, autorizada pelo juiz Sérgio Moro. Às 4 da manhã, a condução coercitiva foi às 6, já tinha a helicóptero e avião da Globo em cima do prédio do Lula. E ele já sabia, então, que alguma coisa ia acontecer. E quando chegou a operação, a Globo entrou ao vivo com um link. Quem é jornalista sabe como se organiza uma transmissão dessa e qual é o trabalho. Um jornalista da revista Época, finada revista Época, o Skotesgai, nem lembro o nome dele, Diogo Skotesgai, chegou a publicar no Twitter, à meia-noite e pouco, que seria um grande dia o dia seguinte, que ia ter uma grande surpresa para o Brasil. E deixou claro, depois, quando a gente acordou, ficou claro que a grande surpresa era a condução coercitiva do Lula. Como também, né, a Globo pôde acompanhar toda a chegada do Lula quando preso em Curitiba, como o antagonista sabia de todas as decisões da Lava Jato antes, como um repórter que, inclusive, tem uma história brilhante no jornalismo, como o Fausto Macedo, se tornou porta-voz da Lava Jato por um grande período pelo Estadão. Saía as decisões da Lava Jato antes de ser publicadas no blog dele. Uma vergonha.
A Globo colocava túneis de dinheiro saindo e pegava delações, como a delação do Palocci, que foi fabricada pelo Moro para decidir a eleição de 2018, porque o Haddad crescia e o Bolsonaro começava a cair nas pesquisas. E aí a Globo fez um show com aquela delação do juiz parcial, que foi considerado parcial no julgamento e que impediu, tanto levou o Lula à prisão, como o impediu de ser candidato, com uma recomendação da ONU já naquele momento, dizendo que ele não deveria ser impedido daquela disputa, porque causaria um prejuízo muito grande para o país, para a candidatura, e irreparável. Um prejuízo tão irreparável que a gente está nessa situação hoje. Enfim, a Globo não deu um segundo sequer para anunciar a parcialidade de Moro pela ONU, para dizer que Lula foi impedido de forma injusta por um juiz ladrão, segundo o deputado Glauber Braga, na ocasião. Enfim, é com esta mídia que a gente vai lidar, é com essa mídia que a ex-prefeita de São Paulo e deputada federal Luísa Erundina tem que lidar nos seus 30, 40 anos de militância política, né? Erundina, que já chegou aí numa televisão a convite, e o dono ligou e mandou ela voltar, mandou suspenderem a entrevista com ela. Por quê? Porque lutava pela democratização das comunicações. Porque essa era uma das suas bandeiras. Esta mídia vai disputar a eleição de 2022 e não vamos ter ilusão. Ela não vai facilitar para o campo progressista e democrático. E, se Lula for eleito, esta mídia vai se colocar como principal partido de oposição desde a vitória. Não é desde o primeiro dia, não. É desde o dia seguinte da vitória de Lula. Vai estar ali cobrando, denunciando e fazendo e criando dificuldades imensas para se tirar o país do atoleiro que ela enfiou. Porque o pacto dela não é com a democracia, com o Estado de Direito. Em boa medida, o pacto dela é com o capital internacional. Em boa medida, não, em todas as medidas. Um capital internacional, com o agrobusiness, né? Que o agro é pop para essa mídia, porque o agro bota dinheiro. Aliás, ele é dono de algumas dessas emissoras e rádios no Brasil inteiro. Essa é a questão que a gente vai ter que começar a discutir de forma mais séria. O que fazer com concessões como essa, que ignoram uma notícia da maior importância, como a decisão proferida e divulgada ontem pela ONU. Vamos deixar tudo como está, como fizeram os governos Lula e Dilma, deixa para lá, porque o controle remoto resolve as coisas? Vamos confiar no controle remoto? Vamos fazer as coisas que a gente está fazendo aqui? Sim, mas é preciso organizar, do ponto de vista da comunicação, o país. O país não pode ser refém da Rede Globo. O país não pode estar submetido aos interesses de grupos midiáticos e financeiros que os financiam. O país tem que ter soberania. E a boa medida, a soberania do país passa pela democratização das comunicações em todas as suas esferas, inclusive do ponto de vista do financiamento, para que veículos nasçam, surjam e floresçam em várias partes do país, que possa se falar de cultura, de comida orgânica, de novas energias, de tudo, de todas as temáticas. Enfim, queridas, queridos e querides, a gente tinha um slogan lá na década de 80, 90, que era fora Rede Globo. Não precisa ser fora. Ela pode ficar dentro, mas não pode ter esse poder todo. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos e beijos a todas, todos e todos.